Estamos de volta com o Tribuna Livre, 8 de outubro de 2025 e vamos ao nosso tema do dia. Vamos! O Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral aponta que cerca de 8 mil bebês e cerca de 1.500 crianças em idade pré-escolar recebem um diagnóstico todos os anos. E quanto mais cedo a paralisia cerebral é identificada, gente, mais chances existem de proporcionar tratamentos e terapias que permitem com que o paciente tenha uma vida mais ativa e mais qualidade, viu? Paralisia cerebral é o tema do Tribuna Livre de hoje. Você participa com a gente, você responde a nossa pergunta do dia. A gente está perguntando, você acha que ainda há muito preconceito em relação à pessoa com paralisia cerebral? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Fica à vontade para participar. Se você também tiver alguma dúvida em relação à paralisia cerebral, pode mandar para a gente também por meio desse contato, tá? 99412-2179. Quem está aqui com a gente, Léo? Hoje aqui com a gente está o neurologista da AF Educação Médica de Belo Horizonte, o doutor Drusos Pérez Marques, mais uma vez participando aqui do nosso Tribuna Livre. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite. Bom dia. E bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. E agradeço novamente o convite para falar de um tema tão importante, tão sensível assim, que é a paralisia cerebral. A gente teve o Dia Mundial da Paralisia Cerebral e, inclusive, esse assunto foi um dos assuntos sugeridos pelo próprio Drusos, né? Devido à importância e à urgência da gente falar sobre ele, desmistificar algumas questões, a gente tentar também acabar com a desinformação que causa muito preconceito, né, doutor Drusos? Sim, eu acho que até para ajudar na desinformação mesmo, a gente entender o que é paralisia cerebral, como é que a gente pensa que uma pessoa tem paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela é um transtorno que acontece na criança, então ela necessariamente tem que acontecer na infância, onde a pessoa tem um insulto no cérebro dela, seja um traumatismo de parto, seja uma infecção, seja às vezes um acidente, um trauma físico mesmo. E essa lesão, esse insulto, ele causa uma lesão no cérebro, uma lesão permanente, tá? Então é uma doença que ela não é progressiva, a criança tem uma lesão permanente, e essa lesão causa algum transtorno de movimento na criança. Seja um movimento, uma paralisia de um braço, a paralisia da perna, uma incapacidade para o equilíbrio, ou uma incapacidade para falar, né? E isso aí, com muita frequência, a paralisia cerebral vem junto de outros sintomas, como, por exemplo, epilepsia, é muito comum, como, por exemplo, transtorno, deficiência intelectual, é muito comum. Às vezes tem muita gente que acha que a paralisia cerebral é obrigatório ter deficiência intelectual, não é. Tem muitas pessoas que têm paralisia cerebral, inteligência completamente normal, né? Elas têm, às vezes, porque é muito comum, cerca de 40-45% das crianças têm algum déficit intelectual, mas ele não é obrigatório. E pode acontecer transtornos de comportamento, como, por exemplo, autismo, como TDAH, todas essas comorbidades, ou seja, essas doenças que vêm junto, é muito frequente a criança que sofre de paralisia cerebral, ela ter isso, né, essas outras comorbidades. E como é uma doença que ela é estática, ela atravessa para a vida adulta, né? A gente consegue tratar, a gente consegue ter um ganho de qualidade de vida, mas isso vai acompanhar a pessoa pela vida adulta também. Eu fico pensando, doutor Drusos, se é possível diagnosticar isso durante a gestação. A gente vê que é a falta de oxigenação, né, que pode ocorrer, por exemplo, durante o parto, nos primeiros meses de vida da criança e tudo mais. Mas hoje a medicina, ela oferece a possibilidade, por exemplo, de já enxergar algo, algum sinal. A sua pergunta é muito boa. Eu acho que a pergunta é muito boa. E, primeiro, assim, uma criança, por exemplo, que tem uma doença neurogenética que atrapalha o desenvolvimento do cérebro dela, isso não é paralisia cerebral. Apesar de, às vezes, parecer e até enganar a gente, médico, a gente tem que ter muita atenção com isso. Agora, a paralisia cerebral, a gente não consegue saber que a criança vai ter, prever antes de ter, porque ela é uma lesão cerebral, uma lesão, um insulto, que a maior parte das vezes é hipóxia mesmo, né? Falta de oxigenação. Mas o que a gente consegue fazer é se adiantar já com medidas protetivas ou protetoras da criança para que ela não tenha esses insultos. Por exemplo, uma coisa que mudou muito a história da paralisia cerebral foi a assistência ao parto. Né? A hora que a gente consegue ter uma qualidade de assistência ao parto, assistência à mulher, você sobe o nível da assistência, você reduz a quantidade de criança que tem paralisia cerebral. Por quê?
Porque a principal causa de paralisia cerebral são transtornos ocorridos no período periparto. Algum sofrimento intraútero, próximo do nascimento, algum sofrimento dentro do parto mesmo que não é tão comum, e às vezes algum sofrimento pós-parto. É muito comum em crianças prematuras, muito comum em parto gemelar, muito comum em gestações de alto risco, que são os fatores mais importantes para a paralisia cerebral. Então, apesar da gente não conseguir identificar, a gente consegue identificar as gestações que são de risco para a gente se adiantar e não deixar acontecer, né? E para identificar, doutor, logo após do nascimento da criança, é preciso fazer um exame, um procedimento específico, ou toda criança, ao nascer lá mesmo no hospital após o parto, é feito algum procedimento para descobrir? Para a gente identificar um transtorno, uma paralisia cerebral, por exemplo, uma criança que nasce com uma paralisia cerebral, primeiro que às vezes você já recebe a dica, né? Teve um parto complicado, teve algum transtorno. Faltou oxigênio? Isso, alguma coisa desse tipo. A criança teve um sofrimento. Agora, outra situação que a hora que a gente examina a criança, um recém-nascido, a gente tem dicas do ponto de vista de postura, do que ele faz, do tônus dele, o tanto que ele está molinho, o tanto que ele está um pouco mais duro. Isso tudo dá dica pra gente que o desenvolvimento neurológico dele intraútero está normal. E aí, se a gente identifica que isso não está normal, é que é a chave pra gente correr atrás de um diagnóstico, né, de paralisia cerebral. E outra coisa que pode dar dica pra gente também é a criança que, por exemplo, a gente espera que uma criança em torno de 6 meses de idade esteja sentando sozinha. Tá? Quer dizer, se está atrasando demais isso, talvez tenha paralisia cerebral. A gente espera que a criança em torno de 1 ano, até 1 ano e 3 meses, esteja andando, dando os mesmos passinhos. Quer dizer, se ela passou 1 ano e 3 meses e não está andando, é um sinal de alerta, a gente tem que fazer uma investigação. E aí, na investigação, ela parte do exame clínico, né? E parte também de exames complementares que a gente pode usar, que algumas vezes ajudam e selam o diagnóstico, outras vezes eles vêm normais mesmo, e a gente tem que usar o quadro clínico mesmo para conseguir. Mas o pediatra ele tem condição de avaliar e sugerir à família que procure um neurologista? Tem totais condições. A gente fala, né, o neuropediatra, o neurologista é um profissional mais raro dentro do mercado, você não tem tanto igual os pediatras. Sim. Então, isso é função do pediatra. São pediatra. super concorridos, porque marcar uma consulta com o neuropediatra é difícil. Tem uma demanda muito grande. A demanda ela é desproporcional. A demanda à quantidade profissional é desproporcional. E os pediatras, quando a gente fala que é a puericultura, que é você leva lá o neném com 5 dias, depois você leva com 1 mês, você leva com 2, o pediatra faz essa monitorização. Então ele avalia como é que está a criança, como é que está o desenvolvimento, vê o peso, vê o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento social, que até isso às vezes pode dar dica, uma criança que não tem um desenvolvimento social adequado. E nesse contexto, a hora que ele identifica uma situação que não está adequada, ele pode seguir a investigação ou ele pode pedir uma avaliação de um profissional mais especializado com aquilo ali. Ótimo. O Dr. Druzos vai continuar com a gente aqui no Tribuna Livre. Você participa da nossa pergunta do dia. A gente quer saber, você acha que há muito preconceito em relação à pessoa com paralisia cerebral? Participe com a gente no nosso WhatsApp 99412-2179. Pode ficar à vontade para mandar a sua mensagem, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos rapidinho aí com o Tribuna Livre. Não saia daí. Estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje falando sobre paralisia cerebral. Pois é, e a gente está aqui querendo saber de você em relação ao preconceito. Você acha que ainda há muito preconceito em relação à pessoa com paralisia cerebral? Participe da nossa pergunta do dia. Se você tem alguma dúvida também relacionada a esse tema, pode ficar à vontade de enviar a sua pergunta para o 99412-2179. Aqui conosco está o neurologista Druzos Pérez Marques, ele que é neurologista da AFIA Educação Médica de Belo Horizonte, está esclarecendo as dúvidas e explicando para a gente também detalhes aí sobre essa questão da paralisia cerebral. Gente, olha só que interessante. No Dia Mundial da Paralisia Cerebral, que foi na segunda-feira, dia 6 de outubro, a Associação Mineira de Reabilitação promoveu uma experiência inédita. Pela primeira vez, crianças e adolescentes com paralisia cerebral participaram de uma trilha ecológica adaptada lá em Nova Lima, na região metropolitana. A atividade é o projeto Trilhas, que garante acessibilidade e contato com a natureza. A AMR atende cerca de 500 crianças e adolescentes, sendo 65% com paralisia cerebral.
e é referência nacional em reabilitação e inclusão. Você que está acompanhando a gente pela TV Horizonte, também pelo YouTube e pelo aplicativo Vox, você está acompanhando imagens de como foi essa ação, né? Essa trilha, essa experiência, né? Com crianças e jovens com paralisia cerebral. A Ruth Alvarenga é mãe do Everton, criança com paralisia cerebral, que é atendida pela Associação Mineira de Reabilitação, e ela falou um pouco sobre a importância desse evento. Meu nome é Ruth, eu sou a mãe do Everton, paciente da MR. A sensação de ver o meu filho fazendo uma trilha é maravilhosa. Nunca imaginei que um dia pudéssemos estar aqui fazendo uma trilha num equipamento tão maravilhoso. Esse momento representa, além de estar comemorando o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, representa um momento assim maravilhoso, um momento de mãe e filho, um momento que nós estamos tirando não apenas para passear, fazer uma trilha, mas para vivenciar uma experiência única e que nós nunca tínhamos feito antes. Doutor, e sobre essa ação promovida pela MR, eu digo mais que é a inclusão, né? A felicidade das crianças e da família de estar participando daquele evento ali, naquele local, vamos dizer assim, um pouco inusitado pelas condições talvez que algumas crianças teriam para ir com meios próprios. Sim, eu pontuar duas coisas com relação a essa ação. A primeira coisa tem muitos trabalhos que mostram que é uma coisa muito legal, que uma criança que tem paralisia cerebral, se ela tem o ambiente, o entorno dela adaptado para ela, ou seja, um ambiente inclusivo, se você faz questionários de felicidade, de bem-estar, é igual a criança típica, igual a criança que não tem nada. Sabe? Então você precisa. Agora, se essa criança não vive nesse ambiente adaptado, aí tem depressão, tem choro, tem irritabilidade, tem essas outras complicações de quem não tá bem. Uhum. Né? E esse tipo de ação é muito legal, que você coloca essas num lugar que é muito legal de ir, né? Eu adoro fazer uma trilha assim, é um lugar muito legal de ir, e é um lugar que de certa forma, para algumas pessoas, ele é inacessível, a não ser que você prepare, igual essa criança veio, foi com uma cadeira especial para poder subir a trilha e estar nesse momento ao ar livre, que é uma coisa muito importante para os seres humanos, assim, a gente tá. Então, você ter o ambiente adaptado é muito interessante. E a outra coisa que eu queria reforçar, por exemplo, o papel da AMR. Eu não trabalho lá, mas eu sei que eles desenvolvem um trabalho fantástico, né, de reabilitação. As crianças que têm, ou as pessoas de uma forma geral, que têm dificuldades motoras, ali a fisioterapia, a fono, TO, isso tudo vai ajudar muito elas, inclusão dentro de uma instituição tipo a AMR. Queria lembrar também das APAES, que estão espalhadas aí no estado todo e tem um papel muito importante na assistência dessas pessoas, dessas crianças. E eu queria trazer aí outra coisa que é o tema do nosso tema hoje, que existe sim um preconceito. Né? Eu não tenho paralisia cerebral, eu não vivo isso, mas eu trabalho com pessoas que têm, a gente percebe. Trabalho numa instituição que tem, né? Eu trabalho numa APAE e a gente percebe que algumas pessoas têm aquele, pô, não vou lá não. Não vou lá não, porque lá é lugar, assim, então existe o preconceito sim, e acho que e preconceito a gente resolve falando, né, conversando sobre ele e desmistificando. Eu já ouvi muita gente falando, não vou lá não, é local que tem gente doente, é local que tem gente com problema, né, e a importância também até da gente estar discutindo hoje esse tema, para a gente desmistificar um pouquinho, né, como que é o dia a dia dessas pessoas, porque a família, né, doutor, a família também, ela tem que fazer toda uma adaptação da vida, não é? Tem. Na verdade, se você tem um filho, você já tem que adaptar a sua vida. Exatamente. Né? Sua vida muda completamente. Isso. Se você tem um que tem uma necessidade especial, você tem que adaptar e tem que ter um esforço a mais. E tem a questão da paciência também, do cuidado, né, doutor? De renunciar a muitas coisas do dia a dia. Tem. Você tem que... É importante entender o que é o processo, né? Às vezes eu falo assim, às vezes que a gente lida com outras crianças com transtornos comportamentais também, não só com paralisia cerebral, às vezes autismo, TDAH. A hora que você entende o que é a doença, o que é o problema, a hora que aquilo começa a te afetar, às vezes aquilo não te afeta tanto. Aquilo você já pensa assim, pô, em vez de eu brigar com a criança, né? Porque eu perdi a paciência, ninguém é de ferro, né? Sim. Não, o que eu vou fazer para melhorar essa situação?
Como é que eu vou chamar a atenção dela para que isso não ocorra mais? Não vou só extravasar minha raiva ali, meu negócio. Eu tenho que ter uma estratégia, até uma estratégia pedagógica mesmo, para falar com a criança. Isso tanto ajuda a criança, para aquilo não se repetir, quanto te ajuda a ser não desorganizado do ponto de vista emocional também, e às vezes ficar agressivo, alguma coisa desse jeito. Então é importante a gente entender o que é o problema e as estratégias que a gente tem para poder, né, cuidar e ajudar. E tem a questão, doutor, daquele momento que é dado o diagnóstico para a família, né? Essa pergunta sua é bem importante também, e bem, assim, isso é um ponto importante, um ponto crítico dentro da avaliação, porque tem algumas famílias que quando a criança ela já vem com uma história, assim, sei lá, um parto prematuro, 6 meses de CTI, convulsão, aquele negócio todo, e aí vem uma criança que já está muito comprometida, as famílias já têm aquela noção, pô, essa criança, ela sofreu, ela tem as dificuldades, e elas vão ter que... Agora, às vezes quando a coisa é mais leve, às vezes tem uma fase de negação. Quer dizer, meu filho não. Porque eu, né? Começa a ter essa fase de negação e é muito ruim porque atrasa o tratamento. Tem crianças, às vezes, com uma paralisia cerebral um pouco mais leve, que você trata, faz fisioterapia e vida normal. E como que é o tratamento? O tratamento ele é multidisciplinar. Então você precisa de fisioterapia, você precisa de terapia ocupacional, de fono, você precisa, às vezes, por exemplo, usar outras estratégias como ecoterapia. Tratamentos, ele tem parte medicamentosa, a gente pode... O tratamento, ele é muito guiado pelo problema que a criança tem. Então, se é uma criança que tem paralisia cerebral e está disártrica, ela não fala direito, ela não deglute, o foco principal vai ser a fono. Se é uma criança que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, hemiplégica, ela não mexe metade do corpo, então o foco vai ser a fisioterapia. Mas se ela tiver uma paralisia hemiplégica espástica, onde o membro vai contraindo, às vezes tem que entrar, a gente tratar com toxina botulínica para ajudar a relaxar, e às vezes tem que entrar até ortopedia para operar, para reduzir aquela espasticidade, aquela contratura. Então o trabalho ele é sempre multidisciplinar. A gente não trata a paralisia cerebral sozinho porque precisa de reabilitação, precisa de medicação, então é multidisciplinar. É importante até a gente falar sobre essas associações e as APAES, exatamente por isso também, né? Essa possibilidade de você conhecer outras famílias e a possibilidade também de você ter acesso a essas terapias. Acesso à terapia e outra coisa que quando a gente a pessoa tem uma criança assim, é difícil. Não é incomum a gente, às vezes, casamento que acaba depois que nasce uma criança assim, porque é difícil mesmo as pessoas conseguirem. E a hora que você está ali, por exemplo, numa APAE, num lugar desse, você está ali compartilhando as suas experiências, dificuldades, assim. Então, isso dá as pessoas se apoiam, né? A própria instituição, eu esqueci de falar, tratamento multidisciplinar, a questão da psicologia, que é super importante, tanto para as famílias quanto para as crianças, né? Então, assim, a gente tem todo um trabalho multidisciplinar que acontece dentro dessas instituições. Algumas mais organizadas, outras menos, né? Assim, não tem uma padronização dentro dessas instituições de apoio, mas ajudam. E eu ainda falo mais que tem algumas cidades muito pequenas que às vezes tem APAE e a única fisioterapia que tem na cidade é da APAE. E às vezes a pessoa vai para lá para fazer, porque tem os equipamentos, às vezes tem a coisa que as pessoas se organizaram e a pessoa precisa de uma fisioterapia, sei lá, teve um AVC. Vai fazer lá na APAE, que é o lugar que tem equipamento, que tem um profissional. Então, elas têm um papel importante também no cuidado das pessoas, não só com paralisia cerebral. Lembrando que paralisia cerebral, o pessoal da MR falou, acho que 60% ou 65% dos pacientes deles são com paralisia cerebral. Essa é a realidade de maior parte das instituições. A gente tem paralisia cerebral, tem autismo, tem síndrome de Down, né, que são outras coisas que também frequentam ali aquele ambiente. Né? Doutor, e quando a gente fala também hoje em paralisia cerebral, a gente liga muito às crianças, né? Mas também tem pessoas já adultas que, por causa de algum acidente ou alguma outra condição de saúde, que também acaba tendo a paralisia cerebral. Aí são duas coisas que, pra gente ter muito claro. A paralisia cerebral do adulto, ela é, na verdade, uma criança... Ele foi uma criança que virou um adulto, com a paralisia cerebral. Sim. Então, eu tenho alguns pacientes meus que têm 40 anos, têm 60 anos, têm 70 anos. Quando ele teve um insulto lá, que ele teve paralisia cerebral, eu tinha uns que não tinha nem nascido ainda. E aí ele virou meu paciente, quer dizer, uma pessoa idosa que sofreu da paralisia cerebral, e eu tenho alguns pacientes assim. Sim. Agora, quando é um adulto já
pleno, né? E aí ele sofre um acidente, sofre um AVC, aí a gente não chama mais de paralisia cerebral. A gente fala que ele teve uma sequela daquele trauma. acidente. Que às vezes precisa de um tratamento muito similar. Algumas coisas, existe uma interseção grande, né, no tratamento. Mas a criança, pelo fato o cérebro é um órgão extremamente plástico, né? Haja vista que o que a gente viveu hoje já muda nosso cérebro, muda nossa experiência, já é outro. Ele está sempre mudando. Mas o cérebro da criança ele tem uma capacidade de mudar muito maior que do adulto. Com certeza. Sim. Vamos para o intervalo? Vamos pro Vamos, intervalo. porque a gente precisa fazer o intervalo, porque senão a gente escuta bronca aqui no nosso ponto, né? O doutor Druzos não escuta, mas a gente escuta. E aí a gente volta com a sua participação, claro, você enviando a sua pergunta e também respondendo a nossa pergunta do dia. Você acha que ainda tem muito preconceito em relação à pessoa com paralisia cerebral? 99412-2179. Faça sua pergunta também, manda pra gente. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma história também super interessante de uma influenciadora. Ela tem 19 anos e ela tem paralisia cerebral e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela e como que ela tem levado, né, informação em torno dessa questão. Tá? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre paralisia cerebral. E aqui conosco o neurologista da AFIA Educação Médica de Belo Horizonte, o Dr. Druzos Pérez Marques. E você participa com a gente, tá? Você acha que ainda há muito preconceito em relação à pessoa com paralisia cerebral? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Vai mandando aí a sua participação na nossa pergunta do dia. O Jorge Pereira aqui está mandando um abraço para todo mundo aqui da rádio, também da TV Horizonte. A gente tem a participação também do pessoal de Ibirité. A gente tem a participação aqui do nosso ouvinte final 4134, falando que está adorando o programa, acompanhou o Padre Marcelo logo no início do programa e adorando também a participação aqui do Dr. Druzos. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. A Vera, Dr. Druzos, do Padre Eustáquio, está dizendo o seguinte, que ela está enfrentando dificuldades com o filho na escola. O filho dela tem paralisia cerebral, mas ela diz que sempre precisa estar junto, estar perto, acompanhando. E assim, claro, não inclui. Pelo menos é o que ela faz aqui. Um breve resumo, conta um pouquinho da história do filho dela, mas o filho dela que está no ensino fundamental. Não é isso, Vera? A escola é uma solução, mas é um desafio, né? É um desafio. Por que eu digo que é uma solução? Porque se a gente consegue ter uma escola amplamente adaptada para a criança, do ponto de vista de estrutura física e do ponto de vista de profissionais para estar ajudando ali a criança no desenvolvimento dela, isso vai jogar lá para cima a criança. Mas é muito difícil fazer. É muito difícil fazer. Por vários motivos, né? Primeiro, as nossas escolas não são preparadas para isso. Historicamente, a gente não é preparado para isso, né? E esse preparo, ele acontece por uma história, né? A gente começa se preparando, recebe ali umas crianças e você vai ganhando experiência. Então, você precisa ter uma história de cuidado com essas crianças para a gente saber fazer bem. Né? E a gente não tem essa história aqui no Brasil, né? Então, a gente tem esse problema nas escolas. É um ideal, é um ponto, né, que a gente precisa de correr atrás. Ela vai precisar mesmo de ficar... Vai ter que participar, não tem jeito, né? Mas mesmo se fosse uma criança típica, teria que participar também. Acho que os pais têm que participar da escola, têm que estar junto à escola. Mas ela precisa ter uma atenção especial com a escola. O ideal é até que se juntar com outras pessoas, outras mães, outros pais que têm crianças que têm necessidades especiais dentro da escola. E é muito importante individualizar o cuidado de cada criança, porque é diferente uma criança que tem, por exemplo, uma tetraparesia, não mexe nenhum dos braços, uma deficiência intelectual grave. Essa criança, a necessidade que ela precisa e a capacidade que ela tem de estar ali na escola, de aprender, é uma completamente diferente de uma outra criança que às vezes tem só uma disartria, uma dificuldade em articular as palavras, e do ponto de vista cognitivo ela é normal. São coisas completamente diferentes. É diferente de uma criança que cognitivamente ela é normal e tem uma paresia leve no braço. Quer dizer, talvez a fisioterapia, educação física especial, alguma coisa menor ali. Então é super importante individualizar cada criança dentro desse cuidado dentro da escola, mas a gente queria mais assim das escolas. A gente queria mais assim. Eu sei que não é um negócio simples de fazer, não é simplesmente vamos montar aqui. Eu acho que a estrutura física é o mais fácil.
Você adaptar a Você escola do colocar ponto de vista... rampa, né? Eu acho que isso é o mais fácil. Aham. Isso é o mais fácil e, de certa forma, até enche os olhos. Você chega lá, está adaptado à escola, você, né? Agora, você treinar profissional, tanto os professores quanto os profissionais de apoio ali, é muito difícil. Vai além, né? É. E aí, doutor, nós vamos conhecer agora, gente, a influenciadora digital Isabela Savagete. Ela teve paralisia cerebral quando nasceu e tem a parte motora comprometida. Hoje, ela tem 19 anos e tem usado a internet para levar informação sobre este tipo de deficiência. Vamos conhecer a Isabela. Tenho paralisia cerebral devido à falta de oxigenação no parto, que foi um erro médico. Apenas a parte motora do meu cérebro foi lesionada. Por conta disso, fiz diversos tratamentos ao longo da minha vida, como físio, fono e TO. E para me dar autonomia na marcha, utilizo a órtese. Atualmente, a academia faz parte da minha evolução. Através dos treinos, ganho massa muscular e controlo a espasticidade. Tudo isso é o processo de conhecer, respeitar e amar o meu corpo com deficiência. História da Isabela, né, doutor Druso, falando sobre o amor ao próprio corpo, né, falando sobre o respeito, né, a todas as condições que ela tem, falando um pouquinho sobre como é a rotina dela também. Assim, parabéns para Isabela, né? Assim, muita força de vontade, muito... Deve ter dedo da mãe e do pai também, Com né? certeza. Que é uma moça muito jovem, mas assim, de conseguir ter né, psicologicamente muito bem também. E a gente viu nos vídeos aí vários desafios, né? Assim, escalando, ela usando órtese, ecoterapia também com cavalo. Então é super importante a gente ter esse apoio para a criança, né? E o que acontece, por exemplo, ela tá aí correndo atrás da vida dela, tá fazendo a vida dela. Ela tem alguma dificuldade motora, mas, ao que me parece, é uma pessoa totalmente independente. Uhum. Né? E ela fala muito nos vídeos que ela coloca na internet sobre a ajuda da cachorrinha que ela tem. E o senhor falou da ecoterapia, né, e que normalmente é feita com cavalos, né? Mas os animais, eles oferecem um suporte emocional muito grande também, né, doutor Druso? Sim, Adriana. Até essa, às vezes, passa pela sensibilidade da gente profissional e também dos pais, dos educadores, é entender o que aquela criança pega, assim, sabe? Porque você consegue transformar, às vezes, um cachorro numa terapia. Né? Quer dizer, você tem aquela parte legal ali e isso para criança é muito importante. Você tem que estar ali brincando com o cachorro. Brincando por quê? Por que quer brincar? É importante a criança brincar porque quer brincar. Né? A gente está chegando no Dia das Crianças. Acho que isso é uma coisa muito importante, a criança brincar. Mas ao mesmo tempo que ela está brincando, ela está desenvolvendo. Né? E aí pode ser o cachorro, pode ser um cavalo, pode ser até outras coisas, pode ser música, pode ser dança, pode ser uma capoeira, pode ser diversas coisas que aquilo ali envolve a criança e acaba se transformando num instrumento terapêutico. Né? E aí, doutor, o Marcílio Vieira, lá do PTB em Betim, um pouquinho sobre a declaração do senhor, está perguntando aqui como que as tecnologias têm sido aliadas para essas pessoas que têm paralisia cerebral no tratamento e também no dia a dia. Fica aqui até o alerta, na verdade, porque tecnologia, ela pode ser boa e ruim, dependendo da maneira que você usa, né? Então, a tecnologia ajuda com diagnósticos mais precisos, a tecnologia do dia a dia tem softwares para ajudar a treinar a parte motora, para analisar, então você tem várias ferramentas assim, que ajudam. O cuidado que a gente tem que ter é porque a dependência de telefone, de tecnologia, é um problema hoje. E, é claro, se uma criança que estaria, usando o exemplo da Isabela, se em vez dela estar escalando, ela estivesse jogando um jogo de escalada, a história dela seria diferente. Bem diferente, né? Tá? Se ao invés dela estar brincando com o cachorro dela, ela estivesse brincando com um cachorro virtual ali o dia inteiro, a história seria diferente. Então a gente tem que tem que usar com sabedoria. É uma ferramenta extremamente útil, mas que tem que ser usada com grande sabedoria. Uhum. A gente tem aqui a participação também do Francisco de Paula,
Tô nele aqui, tá, Léo? Tá. Francisco de Paula, ele tá falando que, assim, gente, falar em preconceito, hoje a sociedade não respeita nem nós idosos. Imagina a gente falar, né, sobre as pessoas com paralisia cerebral. Eu acho que a gente precisa realmente, né, Francisco? Francisco é do Barreiro, falar sobre respeito e empatia. A sociedade precisa ter mais isso, né? No mundo tão tecnológico, né, doutor Druzos, a gente vive essa falta de empatia, falta de solidariedade, de compaixão, de amor ao próximo, né? Excesso de tela, ele dá falta de empatia. Isso isso é muito claro, assim, a gente consegue perceber alteração comportamental nesse sentido por excesso de tela. E é claro que a gente tem muito preconceito, né, contra desinformação da causa preconceito. Na hora que você está negando alguma coisa, que você tem uma informação errada, uma informação equivocada, você acaba tendo um preconceito. E eu acho que a gente trazer informação ajuda a resolver isso, mas a gente também tem muitos locais e muitas pessoas que são extremamente inclusivas, que conseguem acolher essas pessoas, seja do que for, né? Qualquer grupo que de repente sofre preconceito, tem muita gente que consegue também abraçar e tratar essa pessoa, que no final das contas não é tratar como um coitado, é tratar como um igual. Exato. Tratar como igual. Não é falar igual criancinha, não, né? é tratar como igual. Uma pessoa essas pessoas com paralisia cerebral que são crianças, elas, algumas por deficiência intelectual, elas acabam sendo adultos dependentes, que não conseguem ter uma independência, uma vida independente plena. Mas geralmente, quando tem inteligência normal, essas pessoas são independentes, elas estudam, elas fazem faculdade, elas se casam, elas têm filhos. Então, assim, o que tem é uma dificuldade motora que você resolve, às vezes, adaptando o ambiente. Seria igual se você vivesse numa terra de gigante, né? Sim. Quer dizer, você não consegue nem pegar um prato em cima do armário, se é muito alto. Se você faz a coisa um pouco mais baixa, você fica independente. E às vezes aquela presença demais da pessoa tentando ajudar pode fazer com que as pessoas que têm paralisia cerebral se sintam chateadas. Né, tratar a pessoa como uma inválida, que ela não pode fazer com nada, certeza, não é? Com certeza. Esse excesso também, um excesso de cuidado, vamos dizer assim, né? O mais interessante é isso que eu estava falando, o ambiente está adaptado para a pessoa ter independência. Depois ele quer pegar uma água, ele pega sozinho. Então ela quer ir ao banheiro, vai ao banheiro sozinho. Pô, e outra coisa que né, a maior parte das pessoas gosta é você contribuir dentro do seu meio, dentro da sua comunidade, ali você conseguir dar a sua contribuição, né? A gente tem o limite, né, Adriana, da outra pessoa. Com certeza. Até onde ela pode ir. O Mário, do bairro Cachoeirinha. Bom dia, eu também tenho dificuldade, enfrento dificuldade com discriminação. Eu sou deficiente intelectual, leve e permanente, é isso? Isso. Faço uso de medicamentos controlados. Moro no bairro Cachoeirinha. É o Mário falando sobre o que ele vive na pele. A deficiência intelectual ela anda muito junto da paralisia cerebral, mas existem casos de deficiência intelectual sem paralisia cerebral por várias outras situações. Inclusive, algumas crianças podem ter um sofrimento fetal e desenvolver só deficiência intelectual sem um quadro motor. E sim, as pessoas que têm deficiência intelectual é um desafio à vida. A vida é um desafio maior, na verdade, né? Assim, é um desafio bem grande, tanto do ponto de vista de conseguir se alocar no mercado de trabalho, ter uma profissão, quanto do ponto de vista interpessoal também. Porque isso acontece. A Wanda de Contagem, doutor, tá falando assim que é muito triste a sociedade não incluir a pessoa com paralisia. É verdade, viu, Wanda? Muito triste mesmo. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas rapidamente, queria que o senhor desse um recado para o pai ou para a mãe, para que acabou de receber o diagnóstico, o filho acabou de receber o diagnóstico. Como é que diz? Bola para frente, muita fé, porque tem tratamento, melhora a qualidade de vida da criança e muita força, porque eu acho que os pais que têm uma criança numa situação dessa precisam ter muita força para conseguir aceitar, para conseguir dar sequência no tratamento, para conseguir... Às vezes a gestão do tempo, às vezes tem que levar... a vida de todo mundo é um corre-corre terrível. Às vezes tem que levar o filho em fisioterapia, levar o filho em fono, levar numa instituição. Então, assim, acho que principalmente muita força, muita garra para estar ajudando essa criança aí. E muita parceria mesmo das pessoas que estão ali envolvidas no cuidado. Seja pai, mãe, avó, tio, assim, acho que as pessoas que estão ali, tá todo mundo tentando falar a mesma língua para estar ajudando essa criança.
Drusos Pérez Marques, neurologista da AFIA, Educação Médica de Belo Horizonte. Obrigado, doutor Drusos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aí esclarecendo as pessoas sobre um tema tão relevante, né, na sociedade, que é a inclusão e a pessoa com paralisia cerebral. E daqui a 15 dias a gente está de volta, Isso. Perfeitamente. Então, quem quiser encontrar o Dr. Drusos na rede social, lá no Instagram, @Pérez com Z Drusos. Não é isso mesmo? Isso aí. Pérez com Z Drusos com SUS no final, tá bom? Inclusive tem um vídeo lá do Dr. Drusos, eu vou fazer propaganda, tá, Dr. Drusos, que foi muito interessante, porque eu também fico lá, né, prestigiando também os nossos convidados. Dr. Drusos fala sobre a síndrome de Levi, que é o diagnóstico do Milton Nascimento. Então, explicando, né, um pouco mais sobre essa síndrome. É síndrome, né? A gente pode falar. A gente pode chamar até de doença Doença de mesmo. Levi, que é um tipo de demência, na verdade, declínio cognitivo, e que se confunde muito com Alzheimer e com a doença de Pois Parkinson. Vale a pena, tá, gente, conferir. Então é isso, vambora, né? Vambora, amanhã, 11 horas da manhã, nós estamos de volta. Gente, amanhã nós vamos voltar à infância, tá? Então, convidando todo mundo a ficar aqui com a gente. Isso, 11 horas em ponto na América FM, na TV Horizonte e no aplicativo. Quem tá chamando agora é o André Santos e a Janaína Regiane com o Rede Notícia, que tá lotado de muita informação e você não pode deixar de acompanhar. Pessoal, boa tarde, bom jornal para vocês.